Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E se você perdeu o último programa que a gente conversou sobre convivência com o Thiago Badaró, grande advogado do mercado condominial, volta, assista e vamos agora começar a falar sobre os excessos do direito do condômino. Os moradores, né, Thiagão, Exatamente. quando eles começam a exagerar. Você falou uma coisa que eu não sabia, a gente conversou sobre isso no último bloco, a gente conversou sobre isso no finalzinho, e eu não sabia que no Síndico Net você escreveu o primeiro artigo sobre a lei do stalking. Sim. Stalking, né? Isso, sobre o stalking, né? E você morou lá no Canadá, lá você, como diz o Odilei Rocha, todo tchutchuco aí, né? Pois Stalking. Exato. E o crime de perseguição, ele fez aniversário, né, o ano passado, teve 1 ano de vigência da lei do crime de perseguição, do artigo 147A do Código Penal. E já era um crime muito observado por nós, do escritório de advocacia, mas até então era uma contravenção penal. Então a gente acompanhou o projeto de lei até a efetivação da lei e a inclusão dele no Código Penal. Quando saiu, a gente viu que ali tinha uma situação muito específica que os síndicos sofriam muito com relação à questão da perseguição. E aí, obviamente, tudo precisa ser publicado, né? Tem que ter um caráter público para que as pessoas tenham conhecimento. E aí, obviamente, quando a gente escreveu sobre stalking a primeira vez, fomos os pioneiros a escrever sobre o assunto e, mais do que isso, a publicação do Síndico Net bombou. E aí, enxurradas de ligações, e-mails, contatos de síndicos querendo saber um pouco mais como funcionava aquela lei do stalking, o que era a perseguição, por que virou crime, qual que eram os resultados. E tem tudo a ver com um assunto que a gente está tratando, que é o exercício do direito do morador, mas em excesso. E esse excesso vai para vários lugares. E me fala uma coisa, o que é o excesso? Perfeito. Vamos pensar, Ale, e o pessoal de casa que está nos assistindo, que eu tenho direitos que são meus, que estão escritos nos ordenamentos e que tem como base principal a boa-fé. Eu sou morador de um condomínio, concorda comigo que eu tenho o direito de fazer solicitações para o síndico, como, Ale, eu quero que você faça uma prestação de contas sobre a compra de materiais de higiene para o condomínio. Eu posso pedir para ver as pastas do condomínio, eu posso pedir que o Ale, síndico do condomínio, faça o reparo de uma área que eu estou vendo ali que de repente passou despercebido. Essas são faculdades que o morador tem e que são características legais que ele possui em razão do direito que ele tem dentro do condomínio. A partir do momento que eu começo a agir em excesso e eu começo a atuar com má fé dentro daquele direito que é meu, então eu faço pedidos de prestação de contas, mas o Ale já me atendeu. Aí eu faço 1, 2, 3, 5 vezes, vou na porta do Ale e começo a exigir a prestação de contas todos os dias, ainda que eu tenha o e-mail na mão, ou eu já tenho a informação da compra de material, ou eu mandei ontem o e-mail pedindo a prestação de contas da compra do material de higiene do condomínio, mas aí eu mando um outro e-mail, e depois eu estou indo lá de novo na casa do síndico, ou eu estou vigiando o síndico, tirando fotos dele dentro do condomínio. Veja que essas situações que beiram a má-fé, quando não ultrapassam o limite da má-fé, são excessos configurados. E aí, dentro do direito civil, o excesso ele é punido aí com uma medida judicial que pode desembocar, por exemplo, em danos morais em desfavor daquela pessoa que está prejudicando o síndico ou o síndico morador. Então, todo direito que é praticado em excesso e que a gente extrapola o limite agindo de má-fé pode ser processado. Certo. Isso funciona também contra conselheiros, ou seja, síndico, conselho. Qualquer personalidade dentro do condomínio pode sofrer o excesso do exercício de direito de qualquer pessoa. O morador com o conselheiro com o morador, o síndico com o morador com o síndico, ou o morador com o funcionário. O excesso ele pode acontecer em qualquer área do condomínio. E aí, como eu falei, quando esse excesso ele bate no caminho da má-fé, aí existe um problema que bate diretamente com o artigo 187 do Código Civil. Ótimo. Então, existe isso é uma proteção que não é só para o síndico, isso também é para o conselho, isso também é para o morador, é para qualquer área, né? Para qualquer área, qualquer ser humano dentro do condomínio pode sofrer com excesso. Desde que configurado a má-fé, esse excesso vai ser punido. Se torna um ilícito civil. Aí, obviamente, o ilícito civil ele é punido com os danos morais.
aquilo prejudica a moral daquela pessoa que está sofrendo com aquele excesso, e aí o processo judicial pode nascer. Entendi. E fala uma coisa, a questão de grupo de WhatsApp, por exemplo, quando a gente tem grupo de WhatsApp, não vamos pensar em síndico só, vamos pensar em gestão, porque muitas vezes a gente pensa só em síndico e tudo mais, mas gestão de uma forma geral. Quando existe um excesso dentro de grupos de WhatsApp, essas coisas, existe alguma aplicação direta jurídica para isso? Claro. E, aliás, excelente pergunta, porque hoje a gente vive o mundo do WhatsApp. Né? A vida dentro do condomínio está mais dentro do grupo do que fora do grupo do WhatsApp. Não existe nenhum prejuízo que hajam grupos de WhatsApp dentro do condomínio. É super normal e até saudável se esse instrumento, esse equipamento, ele é utilizado de forma atingindo a boa-fé. A partir do momento que as pessoas que estão inseridas nesse grupo começam a agir de má-fé, e aí a gente tem dois caminhos, né? O excesso do exercício do direito e a perseguição. O excesso do exercício de um direito vai acontecer quando os moradores em grupo começam a exigir de forma demasiada, descoordenada, agindo de má fé, querendo prejudicar o síndico, questões que já foram resolvidas ou que foram solicitadas um momento, depois eu vou solicitar de novo, ou práticas que determinado tempo pode ser resolvido, mas eu vou continuar insistindo, falando português claro, eu vou tirar a paciência do síndico, porque para mim importa mais que ele perca a paciência e a compostura do que atender uma vontade minha de ter aquela prestação de contas atendida. Então esse seria um excesso dentro de um grupo. Quando esse excesso ele caminha para um sentido de que eu começo a fazer uma perseguição, então os moradores do grupo vão e tiram foto do síndico nas áreas comuns, tiram foto do carro do síndico, aí a gente está indo para o crime de perseguição, para o crime de stalking. Então veja, existe uma linha muito fina entre o excesso do exercício do direito do morador e a perseguição. Depende muito do resultado prático daquela situação. Se infringir a moral, danos morais, aí é o ilícito civil, excesso do exercício do direito. Se extrapola o limite penal da perseguição, aí é um crime e aquilo vai ser condenado como se um crime fosse. A gente tem que embasar todo o cenário que a gente está vivendo também, né? Eu tenho condomínios que é muito bom gerir, muito bom o WhatsApp, mas basta uma pessoa entrar e distorcer e vira o inferno. Aí volta um pouco no nosso primeiro bloco da questão da falta de comportamento das pessoas, né? Do bom senso das pessoas e entender. E existem aqueles caras que, na verdade, aquela pessoa que tenta distorcer as outras pessoas mesmo e fala, pessoal, peraí, aqui nunca teve problema, aqui a gente tem as coisas claras, você não vai vir aqui e vai misturar tudo. Estou falando isso pelo seguinte, qual você acha que é a vacina que a gente tem para esse tipo de problema que a gente tem em condomínio? Para pessoas que tentam denegrir síndicos ou com gestão, não vamos falar... A gente tem que sair um pouco desse negócio de síndico, né? Gestão em grupos de WhatsApp, dentro de gestão, dentro de coletividade de condomínio. Eu, particularmente... acho que cada condomínio tem uma vacina, né? Tem condomínios, por exemplo, que a gente tenta prestar contas de 3 em 3 meses. Sim. Porque aí você... Funciona bem. Porque você começa a fazer isso com mais frequência e ninguém tem mais nada para falar. Tem condomínios que você começa a fazer auditoria e despachar auditoria mensalmente. Enfim, cada condomínio tem um tipo de vacina. Mas você entende juridicamente, você certamente tem uma amplitude maior do que a minha. Você acha que tem algum tipo de postura ali que o síndico pode tomar que funciona melhor? Você já deu spoiler ali, então foi excelente a sua colocação, mas não tem jeito. Nós, como profissionais de condomínios, temos que entender que cada condomínio é um condomínio, é uma figura diferente, né? Eu não consigo, ainda que seja às vezes um condomínio muito parecido, com o número de torres, número de unidades, o perfil de um condomínio é totalmente diferente do outro. Então, os remédios eles variam de condomínio para condomínio. A gente vê que tem condomínios que somente o síndico falando resolve. Então, às vezes, o grupo em que não tem comunicação nenhuma, mas é um grupo informativo em que só o síndico posta, beleza, funciona bem. E aí a harmonia impera lá, porque se alguém vai e fala, começa a distorcer a situação. Outros é interessante dar voz para o público, para que se manifestem, mas de uma forma observada, para que não haja nenhuma, a palavra da moda, fake news, né? Para que não haja informações viciadas que prejudiquem a gestão do condomínio. Então tudo depende. O que eu digo sempre é que o melhor remédio é a comunicação. O síndico ele precisa se comunicar com efetividade.
E talvez o melhor caminho para ele se comunicar com efetividade é conhecendo o público que ele está atendendo, né? Pessoas mais idosas, às vezes, demandam uma conversa olho a olho, uma conversa mais próxima. Pessoas mais jovens funcionam bem ali só o WhatsApp. Não adianta eu ficar querendo marcar uma reunião com um cara que às vezes tem um perfil mais eletrônico que o cara vai me responder muito mais rápido uma mensagem no Telegram ou no WhatsApp do que eu marcar um horário com ele e o cara não vai ter tempo para me atender. Ao contrário, o senso idoso. Não adianta eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp do idoso, que talvez ele só atenda a família dele para mandar aquele bom dia, mas quando eu quero passar uma coisa importante, poxa, eu não vou conseguir o resultado. Então, o síndico ele tem que ter esse feeling para entender como é que ele consegue acessar o público que ele está trabalhando. Às vezes ele tem que ser um profissional mais versátil. Tem público idoso no condomínio, tem público mais jovem, eu tenho que sentar com certas pessoas, mas as outras eu consigo com informações. Então tudo depende muito, mas saber qual que é o melhor canal de comunicação, o mais efetivo, eu acho que é o melhor remédio para solucionar esse problema de convivência e evitar esse tipo de problema de perseguição e de excesso de exercício de direito. Ó, que legal. A gente estava falando um pouquinho, né, sobre qual é pensamentos empresariais para o mercado de condomínio e tudo mais. E um programa anterior, eu estava falando sobre data-driven e tudo mais no condomínio, e tudo, enfim. E aí o que acontece? Uma das coisas que eu mais penso sobre condomínio é como que você faz o conhecimento do seu público. E uma das coisas que a gente gosta bastante é de fazer a pesquisa, como se fosse um censo do condomínio para capturar ali informações, como por exemplo, qual é o momento que ele gosta de ser comunicado, que tipo de postura que você gosta de receber de informação, por onde você gosta de receber informação, qual é o horário que você gosta de receber informação. Tudo isso a gente começa a catalogar um perfil, né, de comportamento do seu público. Sim. E aí você começa a evitar até esse tipo de comportamento ali, vamos chamar de a revelia desses grupos, né? E se tiver essa revelia, você tem o ponto que você tem que tocar. E aí lá atrás, também nessa Data Driven, eu comecei a comentar sobre o ruído, né? Que na verdade você consegue pegar desse ruído e ir trabalhando ele até transformar esse ruído em informação. Que nada mais o ruído do que um problema que alguém, de alguma forma, entendeu ele errado ou alguém pegou alguma coisa, distorceu ela, então eu vou pegar, a piscina tá suja. A piscina tá suja, realmente. Aí começa, tá suja. Aí você precisa pegar essa piscina tá suja. Por que a piscina tá suja? Pô, a piscina tá suja porque foi todo mundo ontem lá na piscina. Eu não tive mão de obra para poder usar a piscina. Até se fragmentar ela e transformar ela em informação para os moradores e dar aplicação. Então, estou colocando tudo isso para vocês, né, entenderem como é importante conhecer o público, como é importante a gente entender o conteúdo da informação, do ruído e transformá-la em informação, e como é importante isso que você está dizendo, né, que a gente levar para as pessoas o conteúdo e entregar de bandeja ali a informação clara. E o que a gente estava conversando muito sobre essa aplicabilidade do mundo empresarial à gestão condominial, você praticamente explicou um pouco de como funciona o Business Intelligence. Né, o BI, famoso BI, que nada mais é do que uma metodologia aplicada para que você consiga ter parâmetros internos dentro do condomínio e esses parâmetros vão te trazer informações das quais você vai poder utilizar para resultados diversos. Aí o Ale trouxe algo excepcional. Legal, eu consigo ter uma técnica de BI dentro da minha empresa, que eu consigo catalogar informações específicas, e aí eu consigo entender de onde vem a informação, como é que eu trato essa informação e como é que ela vai ser passada para os moradores. Os síndicos da lei precisam, e qualquer profissional, advogados, administradora, precisam ter essa consciência de que a gestão condominial ela não é mais amadora, não é mais no feeling, no senso. Eu gosto de falar que a nossa capacidade enquanto ser humano ela é limitada, ela vai chegar, a nossa expertise ela chega até determinado ponto. Passou desse ponto, a gente precisa estudar, utilizar ferramentas para que daí a gente consiga performar de forma mais excelente. Sim. O BI é uma técnica, né, que é usada em empresa. Eu uso, como eu falei para você, o BI dentro do meu escritório. Você está usando uma técnica de BI, de Business Intelligence, dentro do condomínio. Então, o síndico ele precisa, sim, captar informações, entender como é que essas informações vão ser vinculadas, como eu transfiro essas informações para o morador e qual que é a efetividade dessa informação lá dentro. Será que eu consegui acessar todo mundo? Não consigo? Qual que é a melhor forma de acesso? Sensacional. A gente precisa. Uma coisa que eu queria tocar aqui, que eu acho que o final do ano passado foi muito ativo, aconteceu muito, que foi o abuso
com porteiros, faxineiros, aconteceu bastante, né? Aconteceu duas coisas, né? Contra moradores, contra síndicos, mas, como eu disse, vamos esquecer um pouco o síndico, aconteceu muito com funcionários. Então, houveram casos de agressão contra porteiro, houveram casos de agressão contra faxineiro. Eu assumi um condomínio agora que teve um morador que deu um murro num faxineiro. Cara, isso não é admissível, o cara tá te prestando serviço. E aí a gente começa a olhar para a pandemia, esses caras foram heróis, né? Trabalhando, doando a vida ali pra gente. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que ter uma postura de ação rápida, né? É um abuso do morador também, não é um excesso, né? Sim, com certeza. E mais do que isso, né, é tentar... Eu sei que é difícil, porque o fator humano, ele não é algo categórico. Eu não consigo pensar, de repente eu olho para o Thiago, olho para o Alexandre e eu não consigo identificar 100% tudo que pode ser trazido daquele ser humano. Então, a gente tem uma dificuldade de identificar isso a longo prazo. Às vezes a pessoa que é extremamente pacífica, a gente pegou o cara no dia errado e o cara se sente no direito de agir em excesso e explodir, o que está totalmente errado. Ele não tem direito nenhum, mas ele se sente no direito de praticar aquilo. Como eu falei, a informação é o melhor caminho. Então, quais posturas a gente pode trazer para dentro do condomínio para nutrir os nossos funcionários, colaboradores, para quando ele sentir que a situação vai desbocar para uma agressão física, para uma agressão verbal, ele entender. É óbvio, quando o tom de voz começa a aumentar, quando a pessoa começa a ficar um pouco mais agressiva, talvez o caminho com informação, esse funcionário já entendi, sair de cena, já chamar o supervisor ou chamar o síndico. Treinamento, e bem treinada, essa pessoa ela já identifica o problema e para na hora. Não fomenta aquele problema, porque a pessoa, quando está inflamada, ela quer, é como jogar gasolina no fogo, né? Você vai jogando mais, o fogo aumenta. Então, informação e treinamento me parece que é um caminho muito interessante para a gente conseguir trazer essa informação para os nossos colaboradores. O caminho inverso também é interessante, demonstrar o quanto isso custa para o condomínio e no bolso de cada um quando eu cometo um excesso de exercício de um direito como esse, né? Uma ação trabalhista de danos morais para conseguir reparar os danos desse morador, o quanto não custaria para o condomínio e todo mundo vai ter que tirar do bolso para arcar uma situação que aquele morador está cometendo. Tiago, tem a possibilidade de a gente entrar com ação de regresso contra aquele morador? Tem, mas até lá todo mundo já teve que pagar tudo, arcar com o prejuízo daquele morador para depois a gente acionar aquele morador que a gente nem sabe se ele vai ter o patrimônio para pagar aquele custo que ele causou para o condomínio. Então, informação é a base. Treinamento é o alicerce dessa base. Então, a gente criar mecanismos para que funcionários, gestão, todos estejam bem alinhados para situações emergenciais dessa acontecer, eu já tenho uma rota de fuga, é essencial para o condomínio dar certo. E a gente... Pode falar. E juridicamente tá perfeito. E a gente tem também, não só, essa é agressão física, né? Mas tem aquele assédio moral, que é aquele negócio de você faz um favor, olha, enfim, tem aquela coisa. Eu imagino, tem um condomínio meu que a senhora tava com o braço quebrado, chama a faxineira para pentear o cabelo dela, né? E aí, essa senhora ainda está causando problema para mim no condomínio. É difícil, gente. Esses moradores, eles têm que ser, de alguma forma, atingidos de alguma forma ali, uma boa educação milagrosa, sei lá. Porque a gente não consegue mais lidar. Porque uma pessoa que faz isso, a gente não consegue. Como você vai educar ela? Não dá. É uma senhora, não tem como direcionar mais. Eu entendo que o melhor caminho, Ale, é a gente ser proativo bastante para trazermos a informação e o treinamento. Mas a gente não tem a receita do milagre para conseguir identificar a situação. Às vezes aquela pessoa que você menos espera, que vai cometer algum ato desse. A gente recentemente viu na televisão aí a questão do racismo dentro do condomínio, né? Uma senhora que aparentemente não parece uma pessoa comum, agressiva, normal. E é uma pessoa comum, de repente ela tem um ataque, um surto, e ela começa a destruir a imagem daquela pessoa com palavras racistas, prejudicando a moral daquela pessoa, enfim, triste de saber, mas você não imagina o que vai acontecer. Mas talvez se precaver com o mínimo de passar informação, dê orientação e o treinamento é esse se acontecer, eu entendo que é um caminho para minimizar o problema, mas não existe receita para o milagre, né? Eu não consigo identificar rápido isso e falar, ali vai ter um problema, vamos tentar remediar. Difícil. É um problema que a gente trata muito mais no reativo que no... Exato, né? No paliativo, exato. Mas é isso. Thiago, obrigado aí pelos dois blocos, cara. Quanta informação. Acho que a gente faria aqui uma semana de programa, né?
quanto conteúdo. E eu falo bastante, viu? Seria uma semana bem tranquila de conversa. Cara, obrigado. Não é que você fala, você tem muito conteúdo. Aqui é bem rico, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, valeu. A espera valeu. Que bom. E uma baita satisfação estar aqui com você hoje. Agradeço a todos que assistiram a gente aqui no programa. Deixa aí, quem quiser ser seu amigo, como que é? Quem quiser ser meu amigo no Instagram, o @badaró_adv ou Thiago Badaró com TH no Facebook. Tá certo, obrigado, Thiagão. E se você também quiser ser meu amigo aí no Instagram, vai aparecer aqui o nosso Instagram. Não esqueça de ser nosso amigo e dar o seu like aqui. E quem quiser ser amigo aqui da Ponte TV, também comece a seguir nosso programa. Grande abraço, até o próximo programa.